Olá, hoje é quarta-feira, dia de vídeo histórico, moleque! Se você tá vendo aqui no YouTube, dá uma olhada aqui em cima para ver os outros vídeos históricos que já rolaram. A gente já falou de Martinho Lutero, a gente já falou do mercado escravo africano, a gente já falou Meu Deus, a gente já falou de tanta coisa que eu tô até confuso. Então, se você tá no YouTube, dá uma olhada na playlist aqui em cima, clica no link e vê os vídeos aqui do lado. Se você tá no Facebook, vai pro YouTube, porque o YouTube é muito mais legal que o Facebook. Hoje eu quero falar de política por dois motivos. Primeiro, porque domingo, dia 7, é o primeiro turno das eleições. Ai meu Deus, eu tô nervoso pra caralho. E segundo, porque quinta-feira, dia 4, é dia dos animais, moleque. E aproveitando que domingo é política e quinta é dia dos animais, eu quero dar os parabéns pra você que vota no... Eu queria aproveitar esse momento e lembrar vocês que todo vídeo histórico é uma parceria do Paulo Mansur com o site Professor Jambeiro, um site de reforço escolar à distância que vai ajudar o seu filho, seu amigo, seu aluno, seu sobrinho, seu neto a passar em paz e nem vestibular. Seu filho não precisa mais repetir de ano, não precisa repetir no vestibular, não precisa ficar aquele sofrimento do caralho, levar em cursinho, trazer um cursinho, pega trânsito, ai meu Deus, aí vem o cara vender bala, aí o cara fazer malabares, não quer te dar dinheiro, o cara me xinga de filho da puta, aí não quero ganhar. Não precisa, cara. Você chega na tua casa, entra no site professorjambeiro.com.br e por menos de um cafezinho por dia, você tem acesso a professores qualificados que vão responder as perguntas do seu filho. 24 horas por dia, 7 dias por semana, você manda a pergunta e ele te responde. Clica no link e veja o depoimento da galera que já fez, já comprou e já teve resultados. É muito bom. Vamos pro vídeo, porque hoje eu tô muito empolgado para falar do filme. Filme não, assunto. História, política. Vou começar falando de como era a democracia na Grécia, porque todo mundo sabe, a democracia começou em Atenas, o berço da democracia, o século de Péricles, aquela coisa incrível. Aí ele saiu da Grécia, foi tocar no Exalta Samba e nunca mais nem morreu nem emagreceu o Péricles. Como era a democracia ateniense? Primeiro de tudo, vamos lá, não existia voto universal naquela época, tá bom? Quem votavam não eram só os homens, eram os homens filhos de pai e mãe ateniense, ou seja, mulher, escravo e estrangeiro não votava. Então, vamos supor que a cidade tivesse, sei lá, um número qualquer, tá? 100 mil pessoas. Dessas 100 mil pessoas, 5 mil votavam. Porque tinha que ser homem, tinha que ser filho de pai e mãe ateniense. Então, é muito reduzido. E muito provavelmente, eu vou falar aqui ó, eu nem perguntei pro Jambeiro, mas eu vou falar, e se eu estiver errado, vocês me corrijam aqui embaixo, mas eu acho que eu não estou errado, tem que ter posse. Porque mendigo, filho de pai e mãe ateniense também não devia poder votar não, viu? Eu quero deixar isso bem claro. Tô sendo rebelde hoje, moleque. Tô chutando balde. Então você tem esses quesitos pra votar. Não existia um voto universal. E você que reclama pra caralho do Brasil. Ah, o Brasil é uma favela, o Brasil é um país de quinta. As mulheres começaram a votar em 1932 no Brasil. Na Suíça, esse país incrível que vocês falam, foi só em 71. Então parem de encher a porra do saco. Vamos falar de democracia. A democracia lá era de eleições diretas. Como assim eleições diretas? Era basicamente voto contado. O que eu quero? Então, eles falavam, vamos ter uma eleição, vamos fazer um referendo, vamos fazer alguma coisa. As pessoas levantavam a mão e faziam uma contagem. Ó, galera, 720 quiseram que sim, 915 quiseram que não, deu não. Era isso. Isso chama-se eleição direta. É claro que isso é muito mais fácil de fazer quando você tem 20 mil pessoas, 5 mil pessoas. E quando você tem 200 milhões nesse continente que é o Brasil, é impossível. Não tem como você fazer isso em Roraima, em Porto Alegre, em Salvador, em Cuiabá. Não dá para você fazer essa contagem de mão. É literalmente impossível. Porém, existem dois casos no Brasil que isso pode acontecer, que é o caso do referendo ou o caso do plebiscito. O plebiscito, ele é uma pergunta à população se a população tem interesse de seguir por esse caminho ou não. Vou dar um exemplo. Imagina que a galera, o poder queira falar assim... Porra, e aí, esse negócio do aborto, né? Tá todo mundo falando, tem uma galera que é a favor, tem uma galera que é contra. Vamos perguntar pra galera, pra população brasileira, o que eles acham. E aí eles fazem um plebiscito. Aê, Brasil, aborto, sim ou não? Aí eu, Paulão, vou lá e digito minha opção, sim ou não. Aí a Maria de Lourdes vai lá e digita sim ou não, e etc e tal. E a minha opinião fica contada. Ó, Paulo marcou que X, Lourdes marcou que X e tal, entendeu? Então, isso é uma eleição direta. Outro exemplo é o referendo, como foi no caso do armamento. A diferença do referendo para o plebiscito é que no plebiscito eles perguntam se querem que faça uma lei. No referendo já tem um estatuto e perguntam para a galera qual é a opinião do público da população sobre esse quesito. Então você pega, por exemplo, o Estatuto do Desarmamento de 2005. Galera, o estatuto é esse.
que vocês acham? Aí a gente leu, né? Ou pelo menos eu li, e a galera vai lendo, já esqueci, a galera vai lendo e vai falando assim, opa, e aí decide se sim ou se não. Ou seja, no plebiscito não tem uma lei, no referendo já tem uma lei, ou um projeto, ou um estatuto, ou alguma coisa para que a galera possa se basear e dizer sim ou não para aquele estatuto, entendeu? Vamos falar de contrato social e do Rousseau. O que é o contrato social? O contrato social nada mais é do que um contrato social, cara. É difícil dizer. Porque, eu vou dar um exemplo. Quando você vai alugar um apartamento, tá bom? Você faz um contrato com o seu locatário. Você é o inquilino, ele é o locatário. E aí no contrato, o locatário diz: é meu dever entregar o apartamento que está situado em tal lugar, etc e tal, limpo, com encanamento, em dia com contas pagas, condomínio, etc e tal, blá, 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 blá. E é dever do locatário manter o apartamento, pagar o aluguel, pagar o condomínio e manter as orgias com anões, cavalos e pallets em horários comerciais e sem barulho até as 10 da noite. É isso é um contrato, você faz um contrato. Com o governo, a ideia do contrato social é exatamente essa, você faz um contrato com o Estado. Obviamente não é escrito, eu nunca escrevi, eu, Paulo, me comprometo os caralho, nunca escrevi, mas está pressuposto que, por meio de leis, mas a ideia é, o governo tem deveres e tem direitos, e o povo tem deveres e tem direitos. Vou dar um exemplo básico, o governo não tem direito de mandar o exército contra o próprio povo por qualquer merda. E o povo tem o dever de não se revoltar por qualquer merda. Eu estou sendo muito relativo, tá? Mas, por exemplo, quando você não tinha coisas bem definidas, você tinha, por exemplo, um rei que era muito benevolente, muito tranquilo, muito bacana, muito legal, morreu. O filho dele assumiu. O filho dele é um louco, insano, que quer matar todo mundo e cala a boca que eu sou rei, não gostou de gola e o caralho, e ele pode porque ele é a autoridade máxima. E no caso, por exemplo, da Inglaterra, ele também é o chefe da igreja, ou dependendo de algum estado, ele também é o chefe do judiciário, ele concentra todos os poderes, e aí fudeu, quem é que vai dizer não pro cara? Então, quando você tem um contrato social, você tem também a distinção do que pode ser feito e o que não pode ser feito, tanto pelo povo quanto pelo governo. E eu sei que eu estou sendo muito, muito óbvio, mas é porque pra gente é óbvio, porque a gente vive isso. Mas para essa galera daquela época não era óbvio. Tipo assim, não era uma coisa que estava estabelecida. A partir do momento que o Rousseau escreve o contrato social, e é óbvio que aí não é tipo carimbo e vai, foi. Não. Ele lança bases para mudanças acontecerem e ser definido o que é dever do governo e o que é dever da população e como ir equilibrando isso. Aí vão surgindo outras organizações, vão surgindo outros aparatos estaduais e sociais para que essa transição seja eficiente e efetiva. Tá bom? Vamos falar do Voltaire. O Voltaire, ele vai bater muito na tecla da liberdade. Liberdade, mas não é liberdade de caminhar pelas ruas floridas de Paris e cheirar um bom croissant. Não é isso. É liberdade de você poder ser quem você é, de você poder cultuar o Deus que você quer. Se você é católico, você cultua o católico. Se você é protestante, você cultua o protestante. Se você não quer cultuar nada, você não vai cultuar nada. Eu entendo que a teoria disso não é igual à realidade. Você ainda tem muitas guerras entre católicos e protestantes. Você tem problemas seríssimos, né? A Irlanda aí no século XX, eles se matando aí nos caralho e tal. Eu entendo isso. Mas só que você começa com as bases disso para manter um Estado laico. O Estado laico ele surge justamente para dizer: o Estado não beneficia esta ou aquela religião, ele beneficia o Estado, ou seja, você tem que ter a liberdade de cultuar o Deus que você quiser. Isso inclui que você, direitos e deveres do Estado, Rousseau, isso inclui que você não pode ser menosprezado por ter aquele culto religioso, você não pode ser menosprezado, você não pode ser despedido somente porque não é católico, somente porque não é protestante, e por aí vai. As coisas vão se ajeitando ao longo da história, não é quadrado, não é uma conta de matemática, mas as coisas vão se ajeitando. Então, o que o Brasil tem hoje, por mais corrupto que realmente o país seja, o povo também, e por mais complicada e eu entendo burocrática e antiquada e precisando de reforma que seja só a nossa democracia, ela é o resultado de 2000
e porrada, anos de evolução, de erros e de acertos. Quando você tem a democracia brasileira, você não tem só uma palhaçada que acontece de 4 em 4 anos. Você tem também isso com palhaços no poder. Mas você tem também o resultado de 2.500 anos de aprendizagem humana, de coisas que deram certo, de coisas que deram errado, de muito sangue que foi derramado, de muita gente que foi degolada porque quis exigir seus direitos, de não concordar com aquela lei ou com essa, e não vale a pena jogar isso fora só porque neste momento o Brasil está cagado. E quando eu digo esse momento histórico, tá? Eu não estou dizendo, foram só esses 4 anos. Não, não. É esse momento histórico, tá? Depois eu quero falar mais sobre isso, mas enfim. Então, historicamente falando, a gente está numa evolução enquanto sociedade. Agora a gente precisa se conscientizar e entender que isso só vai mudar com a gente votando certo, com a gente parando de votar em gente que é celebridade, que é palhaço, que é isso ou que é aquilo, só porque ele é isso. Porque o cara pode ser palhaço e ter excelentes propostas, o cara pode ser celebridade e ter excelentes propostas. Agora eu vou votar no fulano de tal, na funkeira, ou em qualquer um, só porque é funkeiro, não, cara. Tipo assim, vamos botar a mão na cabeça e vamos pensar, o que é que eu quero pro meu país? Quem é que me representa? É o cara pró alguma coisa? É o cara contra alguma coisa? É o cara que fala isso? É o cara que não fala isso? Política é uma coisa humana. Eu e você somos políticos. A gente faz política o dia inteiro. Com o meu chefe, eu tenho que ser agradável com o chefe. Ô chefe, faz o seguinte, deixa eu sair mais cedo hoje, eu trabalho 2 horas da manhã. Isso é uma negociação, cara. Isso é política. Você precisa chegar, você não pode chegar fedendo, com o zíper aberto, barba pra fazer, e cara e dente podre para alguma promoção de emprego, sabe? Você precisa ter esse jogo de cintura. Isso é política também. Isso pode não ser politicagem, mas isso é política. E a Umbanda também é política, porque as coisas que são definidas no alto escalão do governo afetam o nosso culto religioso, afetam a própria laicidade do Estado. Então, se você é umbandista, se você é cristão, se você é católico, se você é a porra que seja, presta atenção em quem você está colocando para te representar e veja se esse cara te representa mesmo, se essa mina te representa mesmo. E se sim, vota. Eu não vou dizer que o meu candidato é melhor, que o seu é melhor, não vou falar nada disso. Se você acha que quem você vai votar é o cara que você quer que esteja lá, vota no cara. Agora, vou votar no cara só pra ele não deixar o outro subir, ou vou votar no cara só porque o cara é mais bonito. Não. Porque ninguém é bonito, né, nessa porra. Nem não, pelo amor de Deus. Meu Deus do céu, ninguém é bonito nessa merda. Então, é isso que eu tinha para dizer. Essa foi uma breve história da democracia. Bota breve nisso. Meu nome é Paulo Mansur, todo dia tem vídeo novo. Amanhã tem vídeo de livros sobre... Meu Deus, que livro bom! É o nome do vídeo de amanhã, tá bom? Fiquem bem, aquele abraço, saravá, umbanda, tchau, tchau, obrigado.